O temporal, ele iniciou aqui em Sarandi por volta das 4 horas da tarde e foram apenas 40 minutos de chuva, 20 minutos de granizo, que foi o suficiente para destruir lavouras de trigo, lavouras de milho e também parreirais. Foram 20 mil metros de lona distribuídas para as famílias que tiveram as suas casas atingidas aqui na cidade, e foi a cidade toda, tanto a região urbana quanto a região rural. Por isso foi decretada a situação de emergência. E eu converso agora com o prefeito aqui de Sarandi. O prefeito é o Pablo Mari. Boa tarde, prefeito. As equipes estão trabalhando, né, desde ontem já, intensamente. Exatamente. Boa tarde a todos. Agradecer o SBT Rio Grande por estar aqui fazendo essa cobertura. Claro que não por um motivo que a gente gostaria. Ontem, no momento que iniciou a chuva de granizo, como a gente viu o tamanho das pedras, era algo assim que eu nunca tinha presenciado, a gente já iniciou o protocolo da Defesa Civil Municipal, acionando então a nosso conselho e partindo então para as primeiras ações, que foi a questão da distribuição de lonas, porque realmente muitos telhados foram destruídos, todas as escolas municipais foram atingidas, postos de saúde, mas a sorte, se é que dá para dizer que a gente teve sorte em alguma coisa, foi a questão que estiou. Foi uma chuva muito rápida e ela parou. Então, por isso que a gente não tem uma situação de calamidade no município. Porque se as chuvas tivessem continuado, nós estaríamos hoje em calamidade pública. Porque desde assim, onde nós temos a alimentação das bombas que fazem distribuição da água no município, choveu, teve curto, ficamos sem água no município. Situação que foi retomada no final da noite. Mas se tivesse continuado, hoje nós teríamos centenas de desabrigados aqui. E também tem caminhões trazendo telhas para cá, né, prefeito? Exatamente. Então, o que tinha de estoque de lonas aqui foi tudo, eu digo, 20 quilômetros de lona, se a gente fosse colocar uma do lado da outra, distribuídos para a população, e nem assim a gente conseguiu atender todos. A gente fez o levantamento prévio com a Defesa Civil Estadual, que rapidamente veio para Sarandi. Chegamos a esse número estimado de 500 residências, número esse que a gente hoje está em loco com as equipes para verificar. E com base nisso a gente disparou um pedido de ajuda para o governo estadual, Defesa Civil Estadual, e já está se deslocando para Sarandi 3 carretas com telhas, em torno de 2.250 telhas, para nós poder fazer as coberturas das casas, que essa é a prioridade 1 no momento, visto que nós temos uma previsão de chuvas intensas para o final de semana. Então nós temos uma pequena janela de 2 a 3 dias de sol para poder resolver esse problema. Olha só, a gente tem aqui o milho. Olha o que... Eu vou chegar um pouquinho mais próximo para ver se vocês conseguem. Então, assim, isso foi o que sobrou do milho em apenas 20 minutos. E o prefeito me dizia que nunca tinha visto nada semelhante aqui na cidade e que não eram pedras pequenas de granizo, eram pedras que pareciam ovos, né? Exatamente. Quando começou... Eu digo que às vezes a gente recebe aqueles vídeos de chuvas de granizo em alguns lugares com umas pedras grandes. E eu, na minha cabeça, eu dizia, não, mas não pode ser tão grande assim, porque a gente já viu alguns granizos ao longo da nossa vida e sempre são pedras pequenas. E ontem as pedras eram tão grandes que elas simplesmente atravessavam o para-brisa dos carros. Mas assim, atravessavam, era um bombardeio. Casas inteiras também atravessavam o brasilite 6 milímetros, atravessavam o forro de PVC e estourava no chão das casas. Então, assim, realmente foi uma intensidade muito grande. As lavouras de trigo praticamente todas perdidas, as lavouras de milho praticamente todas destruídas, as videiras, nós temos aqui uma tradição vinífera muito bacana, das parreiras de uva também muito danificadas. Então, assim, não escapou nada, cidade e interior todo atingido. André, o prefeito está com o fone, está ouvindo vocês também aí no estúdio, se vocês tiverem alguma pergunta. Sim, tenho sim. Obrigado, Paulo, prefeito, aí por nos atender. Prefeito, eu gosto muito da região, né? Vou seguidamente, passo por Sarandi e me chamou muito a atenção que foi em Sarandi e também em Barra Funda, que é um pequeno município que tem ali do lado, ou seja, foi só um núcleo, né? Foram 20 minutos desse granizo muito forte. O senhor falou agora das lavouras, a questão da produção. A gente sabe que as casas também, pelo menos 500 atingidas. A minha preocupação é com a sexta-feira, que a gente tem a previsão de um ciclone aqui para o Estado. O que o senhor vem recebendo de orientação da Defesa Civil do Estado com relação a esse ciclone de sexta-feira e como que ele pode atingir aí a região especificamente, prefeito? Exatamente, esse é o nosso maior receio.
porque dificilmente nós vamos conseguir refazer todos esses telhados até sexta-feira. Então nós temos hoje já equipes trabalhando no conserto do telhado das escolas, né? Das 14 escolas municipais, apenas uma não foi atingida, que fica para um outro lado aqui do interior. As outras 13 atingidas, 10 totalmente danificadas, estamos com aulas suspensas, mas estamos com a equipe trabalhando. No que tange à população urbana dessas casas, também temos equipes já fazendo aqueles consertos que a gente consegue com a manta asfáltica, enfim, aquela coisa mais paliativa. E quando chegar as telhas, nós vamos começar também a construção das telhas. Mas a gente sabe que até sexta-feira é impossível tu cobrir 500 casas. A orientação que a gente tem da Defesa Civil, dos bombeiros aqui do município, é que através da distribuição de lona, o pessoal utilize a lona para cobrir os móveis e não o telhado da casa. Porque como um ciclone ele vem com vento, se nós cobrir com lona o telhado da casa, o vento vai levar a lona e vai chover para dentro igual. Então, a indicação que a gente está recebendo é fazer a distribuição de lonas, mas para utilizar na cobertura dos móveis, porque infelizmente a gente imagina que até sexta-feira, com a chuva chegando, vai ter muitas casas ainda que vão sofrer com essa intempérie. Pedindo também o auxílio de voluntários, né, prefeito? Com certeza. Aqui, felizmente, a gente é uma cidade que tem um sentimento muito fraterno. Ontem, quando a gente foi nos bairros com a distribuição de lonas, a gente já pôde presenciar isso. O pessoal da vizinhança se ajudando, ia numa casa, depois ia para outra, depois ia para outra, para fazer esse primeiro combate. E agora também, hoje, durante o dia, à tarde, amanhã, a gente conta com a população sarandiense para fazer esse auxílio, né? Resolver o seu problema, vai para o lado e ajuda a resolver o problema do vizinho. Felizmente, a gente tem uma cidade bem fraterna que tem esse sentimento. É isso, então. Acabei de conversar com o prefeito aqui de Sarandi. A gente retorna logo mais, durante esta edição do SBT Rio Grande, com o coordenador da Defesa Civil, trazendo ainda outras informações. André. Muito bem. Obrigado, Paula. Informações muito importantes que vêm do norte do estado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Oi, André. De volta, então, no SBT Rio Grande, em outro local. Agora nós estamos no bairro Esperança, que ele fica mais afastado da região central da cidade. Aqui atrás fica a área rural de Sarandi e nós escolhemos esse local para mostrar casas que já estão com as lonas, né? Aqui comigo, o coordenador municipal da Defesa Civil, o Giovanni Bueno. Nós estamos trabalhando em conjunto com a Defesa Civil do Estado no levantamento, Paula, de dados agora mais precisos, onde nós destinamos equipes para estarem em loco aqui no município, nos bairros, fazendo esse levantamento para que a gente tenha esses dados mais precisos e quantitativos de famílias que foram atingidas. É importante esse trabalho, Paula, porque a partir desses dados nós conseguimos, junto à Defesa Civil do Estado, angariar recursos para que a gente consiga aqui acionar um plano de ação para beneficiar as famílias atingidas. E o Giovanni também me falava que está preocupado com esse vento, com esse calor, porque ontem, neste horário, o tempo era esse. Tinha sol, céu azul, mas de repente começou a virar o tempo, as nuvens começaram a ficar carregadas e aí que veio a preocupação, né, Giovanni? Exatamente, Paula. Nós fomos ontem à tarde, nós fomos pegos de surpresa, até porque previsão não tínhamos. Não. Eu até entrei em contato agora com o pessoal que comanda lá a previsão, pedindo se tinha algum retorno em relação a essa previsão. Até o momento não temos nenhuma previsão de chuva para a nossa região, mas precisamos, até alertamos o município e a região para que possamos ficar em alerta. A gente vai continuar aqui em Sarandi, pelo início da tarde, conversar, claro, com moradores, com algumas famílias atingidas. O prefeito antes me falava, eu perguntei para ele sobre a área rural, né, as plantações de trigo, de soja que foram atingidas, parreirais, se conseguia ter noção de quanto que foi esse prejuízo, mas ainda não se tem esses dados, como também o Giovanni nos informa agora. Então, assim, certamente foi um prejuízo assim, de milhões de reais. André, vocês têm alguma pergunta aí no estúdio? Não, é só apenas algumas colocações. Primeiro, a gente percebe aqui a lona em uma das residências, no telhado, aqui do lado da Paula, na esquerda, a gente vê, e o prefeito informou há pouco que a orientação agora é que os moradores coloquem proteção nos móveis. Por quê?
porque até sexta-feira, né, sexta-feira vai ter um ciclone e não vai dar tempo de colocar telhas em todas as residências, então... Vão ser bem fortes. A previsão sim é que na sexta-feira a gente tem um ciclone com vento forte, pegando principalmente a metade aí leste do estado. Amanhã a gente vai conseguir confirmar para a região ali de Sarandi, aquela região talvez não seja tão forte, mas somente submeteorologia a partir de amanhã para conseguir dar com mais precisão. Mas, enfim, de fato, a previsão que nós tínhamos ontem, Paula, ela não previa o granizo, mas previa essa instabilidade em direção ao mar. E certamente pela condição térmica de calor e dessa umidade, provocou essa chuva de granizo, que ela foi muito localizada. Foi somente em Sarandi e no município de Barra Funda, né, Paula? Isso, pegou uma faixa ali de 10 quilômetros, mais ou menos. O prefeito me explicava que formam-se bolsões e aí faz essa mudança climática muito rápida. Pois Paula, porque até ia perguntar isso para vocês. É isso, Giovanni. Muito obrigado. É até isso que eu ia te perguntar, Paula, porque quando é muito localizado assim, às vezes chama microexplosão, né? Então, explicaram para vocês o que poderia ter sido exatamente porque não esse teve, fenômeno? Não teve vento, né, Paula? Teve vento aqui? Teve um pouco de vento, sim, um vento, uma chuva intensa e essa queda de granizo. Sim, mas não um vento forte de provocar queda de árvores, por exemplo. Teve um destelhamento. Não, dessa parte não. Então se descarta tornado, microexplosão, porque não teve o vento. Entendi. Mas foi a chuva de pedra mesmo, e com pedras muito forte. Muito grandes as pedras. Mas no Paraná também teve. Isso que chamou a atenção. Também no Paraná e Santa Catarina, no oeste, teve chuva de granizo também ontem e pedras muito grandes provocando muitos estragos. Quer dizer, foi uma faixa ali, né, que isso aconteceu, né, Paula? E aí a gente também agora fica com esse receio, né? Será que vai se repetir? Esperamos que não. Esperamos que dê tempo das equipes aqui fazerem o seu trabalho, né? Distribuírem essas lonas. A gente, infelizmente, sabe que não vai ter para todas as casas que foram atingidas, afinal de contas foram mais cerca de 500 famílias, né, atingidas. Então, fica essa torcida para que dê tempo de amenizar a situação até a próxima previsão, sim, de chuva na sexta-feira. Torcendo por vocês aí, tá, Paula? Que nada aconteça mais. E lembrando que até lá vamos ter, né, sol, e a gente vê que tem sol em Sarandi, temperaturas, essa região norte e noroeste, passando até de 30 graus. Mas ela falou que ontem também tinha sol, né? Obrigado, Paulo. Obrigado ao coordenador também da Defesa Civil.